Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, ganhou um filme que com certeza vai dividir opiniões aí. Uma figura amada e odiada. Uma história cheia de controvérsias que a própria campanha dele na época de lançamento do filme, no ano passado, criticou. É uma figura controversa e o filme igualmente vai ser, contando sua jornada na juventude até chegar a ser uma figura conhecida, né, que dava muitas entrevistas, uma personalidade da televisão, em uma Nova York caótica, até se tornar esse grande empresário. Mas e aí, vale dar uma conferida? O filme teve uma indicação ao Oscar. Homenageia ou critica o atual presidente? Após a vinheta eu conto, não sai daí. O Aprendiz. A direção é do Ali Abbasi. Temos aqui um filme que pode não agradar muita gente. Eu acredito que quem odeia o Trump vai continuar odiando do mesmo jeito. Quem ama também não vai gostar desse filme. O roteirista é o Gabriel Sherman, então ele usa de momentos como se fosse uma construção de um grande monstro. Uma figura ambiciosa, que daqui a pouco se torna uma figura que passa por cima de qualquer um. Ele começa querendo sair da sombra do pai, tendo ideias absurdas, construir prédios. Depois tem umas passagens de tempo mostrando a sua ascensão. Não deixa de ser uma história de uma pessoa que foi crescendo, mesmo que ainda na sombra de alguém. Porque tem a história com esse empresário, essa amizade que eles tiveram. Alguns momentos eu senti o roteiro como se fosse uma espécie de sátira, fazendo referências à carreira do Trump, até mesmo ao futuro dele como político. E aí tem o seu casamento com a esposa, a primeira esposa, que é algo bem controverso. Tem uma cena gratuita que eu achei, e aí dividiu opiniões. E aí vamos até a conclusão quando ele se torna esse empreendedor, esse monstro voraz. Esse homem que mais tarde se envolve na política, em polêmicas. Ele dava entrevistas na televisão, né? Tem o reality dele. Essas coisas não são mostradas aqui no filme, tá? Mas aqui ele é o aprendiz do título. E o roteiro aborda toda essa coisa do jovem Donald Trump, um rapaz que não tinha o traquejo empresarial. Tem esse recorte de uma Nova York caótica e um pouco decadente. Aí tem alguns temas mais ou menos ali abordados, como a disseminação da AIDS, algumas falas dele exageradas e que vão despertar mais ódio ainda. E o ponto principal do roteiro, a sua amizade com o advogado, que foi o Roy Cohn, o homem que criou Donald Trump. E aí você pensa, esse filme foi feito para impulsionar a campanha dele no ano passado? Eu acho que não, até porque ele não mostra um Trump humanizado, tá? Acho que aborda muito pouco a relação dele com a família. Tem algum lance ali com o irmão numa cena e isso é completamente esquecido depois. E aí fala de ambição, do capitalismo, né? Esses milionários que hoje são criticados aí, sonho americano. A famosa frase, né, vamos fazer a América grande outra vez, é dita aqui, e até num tom de deboche pelo próprio Donald Trump. Mas assim, eles reconhecem que o cara ama o país, né, e ele diz isso verbalmente o tempo todo. E aí, como ele é o aprendiz do título, ele vai aprendendo com o Roy a se conectar com as pessoas, como se portar nas festas, ser um bajulador. E falando em festas, tem uma cena aqui bem interessante. Me pegou de surpresa, não sei qual foi a intenção do diretor, acredito que para abalar mesmo essa amizade dele com o Roy. E a ideia deles é incomodar mesmo, seja republicanos ou democratas, tendo essa visão de poder, né, um empresário megalomaníaco que é capaz de passar por cima de qualquer um. Então a trama acompanha a ascensão de um dos maiores e mais polêmicos empresários americanos, Donald Trump. A trama segue ele mais jovem, na cidade de Nova York nos anos 70 e 80, buscando erguer o seu império de negócios imobiliários, enquanto tenta fugir do governo americano de um processo judicial. E aí estabelece essa amizade dele com Roy Cohn, com quem Trump aprende as artimanhas
e também a mentir. Entre o elo poder, amizade e um mentor, o filme narra a origem dessa figura complexa, traços vilanescos e um encontro com um mestre perfeito, inescrupuloso e impiedoso para suas ambições. Tem alguns momentos que o ritmo me incomodou, o filme dá uma queda, uma parada, algumas coisas com relação à infância dele não é dito, a relação com o pai, essa coisa dele se sentir na sombra dele. Eu gostei muito da ambientação dos anos 70 e 80. Temos uma Nova York decadente, como eu falei, o Trump querendo construir a sua torre e ninguém levando a sério, esse processo judicial. Eu gostei do filtro granulado que eles usam, que emula bastante uma imagem de VHS. Soou um pouco cafona pra mim, mas acho que no geral funciona. O formato de tela, alguns zooms, tem momentos que parece muito um documentário. A câmera vai acompanhando os atores, dá uma leve balançada, tudo é proposital. Aí tem algumas referências e algumas insinuações a respeito do Trump. Mas eu digo, não é um filme chapa branca ou um filme que não explore o pior dele. O Sebastian Stan foi indicado a melhor ator, merecido. Ele consegue passar um Donald Trump, não é uma coisa, parece uma sátira, é uma imitação, igual tem muito aqui no Brasil e também no próprio Saturday Night Live lá nos Estados Unidos. Conseguiu pegar os trejeitos, os maneirismos, não o reconheci no personagem. Como dizem, né? O ator some. E é explorar essa amizade dele com o advogado, seguir as instruções, correr riscos, passar por situações e até um pouco constrangedoras, eu diria. Achei engraçado alguns trechos dele reclamando do peso, do cabelo, ele faz uma cirurgia. Cara, é uma zoeira mesmo. O próprio Sebastian está se divertindo. E aí vamos vendo a atitude dele, de traição, de querer passar por cima do outro. E isso foram coisas que a equipe de campanha dele condenou quando o filme estava para ser lançado. Ele passou por vários processos aí, não ia sair do papel, demorou, o roteiro foi mudado. O Jeremy Strong foi indicado a melhor ator coadjuvante. Ele também manda muito bem, a aparência dele lembra o Roy Cohn, uma presença forte na trajetória do Trump. Ele é um personagem que tem muito destaque. Ele o criou, ele conseguiu os contratos, ele que burlou a lei, fez coisas erradas e criminosas para essa figura. E aí depois se depara com aquele problema, eu criei um monstro. Tem ótimos diálogos deles aqui, principalmente essa cena no carro. Tem uma perto do final que é sensacional. Os dois atores, sem sombra de dúvidas, são as melhores coisas do filme. O Strong passa esse advogado fodão, que sabe falar com todo mundo, se dá bem com políticos, celebridades. É um tipo de coach. Ele passa por uma situação aí interessante, de um tema que eu comentei no começo do vídeo, que é necessário para mostrar ainda mais que você cria algo e essa coisa se volta contra você. E aquelas conversas interessantes ao pé do ouvido sobre o poder, a ambição. A Maria Bakalova faz a primeira mulher do Trump, a Ivana Trump. Olha, tem uma cena muito polêmica aqui. Condenaram, principalmente a campanha do Trump. Mas assim, ela não é uma personagem que tem tanto destaque assim. Ela é uma coadjuvante. Não tem tanto quanto o Strong. Aí vai vendo namoro, casamentos, filhos e aquelas brigas igual em cinebiografias que a gente vê aí. Em resumo, O Aprendiz é bom, gostei muito da ambientação, estética, a melhor coisa é o Sebastian Stan e o Jeremy Strong. Essa dobradinha entre eles nas cenas, mostrando essa coisa do poder, do capitalismo, aquelas conversinhas ao pé do ouvido. Tem esses recortes da história do Trump, não espere que vá mostrar ele como uma celebridade da televisão. Eu só achei o final um pouco abrupto, mas faz sentido. Tem algumas coisas desnecessárias, umas cenas gratuitas e alguns momentos eu dei risada. Parece uma sátira. Fica difícil saber qual foi a ideia do diretor aqui e do roteirista. Mas com certeza não foi homenagear o Trump. Aqui ele não é humanizado, mas cumpre a missão de mostrar uma pessoa que cresceu nos Estados Unidos, que teve uma ascensão e enriqueceu, ainda por meios controversos. Quem não gosta do Trump vai continuar odiando, quem gosta dele não vai gostar desse filme, quiseram mesmo provocar, não ajudar na campanha. Eu não acredito que a ideia tenha sido essa. Gostando ou não, é uma das figuras mais faladas dos últimos anos, né? Comenta então se você assistiu O Aprendiz. Gostou, não gostou e por quê? Qual a sua opinião a respeito do presidente dos Estados Unidos? E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou deste vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível,
compartilhe o vídeo. E eu vou deixar mais 2 aqui do lado, de outros que eu postei recentemente aqui no canal. E é isso. A gente se vê aprendendo num próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.